Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar tudo o que eu li durante a Maratona Julina e durante o mês de julho de 2018. Então, como eu já comentei aqui, julho, mês de férias pra mim, sou professora, então eu entro em férias junto com os alunos. Eu resolvi fazer a Maratona Julina e se você quiser ver como foi minha maratona, já tem vídeo. E rendeu muito, foi um mês de muitas leituras. Eu reservei o mês de julho praticamente para ler livros para a Flip, então livros de autores que estariam na Flip, que eu sabia que estariam na Flip, para eu poder pegar os autógrafos de quem eu gostasse da leitura. Então eu comecei terminando o livro Garotas Mortas, da Selva Almada, pela editora Todavia, e foi um livro que eu gostei muito. Ela é uma autora argentina, sei que teve muita gente que não gostou tanto assim do livro, que achou ele meio superficial, ou que ele não cumpriu a proposta. Eu, assim, gostei demais, de verdade. Eu vou fazer um vídeo resenha pra ele. Basicamente, a Selva Almada vai tentar traçar a história de 3 mulheres que foram assassinadas na Argentina durante a década de 1980 e cujos assassinatos não foram resolvidos. Só que, na verdade, não é um livro policial, nem um livro de jornalismo investigativo. É mais uma investigação pessoal que ela vai fazer, porque aqui ela traz um pouco uma discussão do feminicídio, da cultura machista que se tem por aí, e com grande ênfase na América Latina. Então eu acho que é mais um livro de reflexão em que ela conta esses casos do que um livro, sei lá, policial ou de jornalismo investigativo. É muito bom, na minha opinião, é muito bom. E eu trarei para vocês num vídeo separado os meus argumentos do porquê eu achei esse livro muito bom. Aí eu viajei para Recife, fui ver minha irmã lá em Recife, foi uma delícia. Não esperava gostar tanto assim da cidade, eu amei. E lá eu consegui ler bastante também. Eu li O Anjo Noturno, do Sérgio Santana, pela Companhia das Letras, que é um livro de contos. A propaganda aqui do livro é que ele passeia, o Sérgio Santana passeia por diversos gêneros literários diferentes. Então o conto, a memória, a novela, e monta várias histórias interessantes. Eu gostei da leitura, eu achei as abordagens dele um pouco diferentes das que eu já vi por aí. Não achei tão diferente em relação a essa mudança de gênero textual. Pra mim parecem contos mesmo, claro, tem pitadas de memórias e dessas outras coisas, de teatro, mas não colocaria isso como um ponto de destaque do livro. E o que eu percebi é que os textos dele têm uma qualidade que às vezes eu encontro em alguns textos e eu não sei dizer o porquê isso acontece, mas são textos efêmeros, assim, eles não ficam na minha cabeça. Eu gosto enquanto eu tô lendo, mas um pouco depois eu acabo esquecendo detalhes ou mesmo a história. É muito engraçado isso, eu gosto desses livros, mas eu não sei o que acontece com a questão da memória, e eu não sei o que causa isso. Vocês têm essa impressão? Vocês já leram algum livro ou algum texto que você gostou, mas que, assim, no dia seguinte que você leu, você já não se lembra? É uma coisa muito doida e aconteceu com esses contos. O terceiro que eu li agora em julho, eu estava lá em Recife também, eu terminei no avião voltando para São Paulo, foi Memórias do Porco Espinho, do Alain Mabanckou, pela editora Malê. É um livro curtinho. Esse autor, Mabanckou, é congolês, estudou em Paris e depois se mudou para os Estados Unidos. Acho que hoje ele dá aula lá. Ele participou de uma mesa da Flip também. E é um livro narrado por um porco-espinho. O porco-espinho ele vai fazer uma retomada do que foi a sua vida, mas existe algo peculiar aí. É que o porco-espinho é o duplo de um ser humano. De acordo com a história aqui, muitos seres humanos têm seres duplos. Pode ser um rato, qualquer outro bicho. E os seres duplos podem ser seres benéficos ou pacíficos, como ele chama, ou podem ser duplos nocivos. E o nosso porco-espinho é o duplo nocivo de um cara. Ele vai ajudar esse cara a assassinar algumas pessoas. Basicamente é isso, ele vai contar a história a partir do momento em que o duplo dele, o humano, morreu. E ele deveria ter morrido junto, ele não sabe por que ele não morreu. E ele tá muito angustiado com isso. E ele tenta retomar tudo que ele fez em vida.
É uma narração em primeira pessoa, o estilo é muito diferente, parágrafos longos, tudo em letra minúscula, com exceção dos nomes próprios, e tudo vírgula, não tem ponto final aqui no livro. Tem um ou outro ponto e vírgula, mas a ideia é dar essa característica oral ao texto, eu acho, e isso funcionou muito bem. Eu gostei bastante do livro, mas eu não sei o que aconteceu, que no começo eu estava um pouco travada. A linguagem é simples, a história é boa, mas eu estava um pouco... Não sei se foi uma ressaquinha literária, mas eu demorei para pegar no tranco com esse livro. E aí, da metade para o final, eu li rapidinho em um dia. Muito interessante para quem quer conhecer um aspecto, né, da República do Congo. Eu acho que vale a pena, porque traz essa coisa da tradição oral, da ancestralidade, da magia que faz parte do cotidiano, que existe muito nas literaturas africanas, assim como nas latino-americanas. É um livro muito legal. E me lembrou um pouquinho, o Porco-Espinho falando, me lembrou um pouco Brás Cubas, do Machado de Assis. Porque esse Porco-Espinho, ele é meio malicioso, assim, ele às vezes é irônico, ele xinga muito os seres humanos. É bem legal mesmo, viu, gente? Vale a pena. Os próximos 2 foram livros que eu li para a faculdade: Educação e Novas Tecnologias, Um Repensar, da Gláucia da Silva Brito e da Ivonélia da Purificação, pela editora Intersaberes. E esse aqui eu achei que falou mais do mesmo. Não sei se eu já li bastante sobre isso, mas é assim, que tem que usar os meios tecnológicos que estão aí disponíveis, não só para dar uma aula expositiva com o computador, mas sim usar esses meios como ferramentas de fato para o aprendizado. Enfim, falta falar o como, né? É isso que eu sinto muita falta em várias coisas relacionadas à pedagogia. Me parece que muitos desses livros são extremamente teóricos, que dizem como deve ser, né? Assim, a escola deve ser democrática, ela deve ser alguma coisa. Sim, ela deve ser inclusiva. Mas como eu faço isso na prática, né? Eu acho que falta um pouco disso nesses livros sobre educação, num geral. E nos cursos de licenciatura também. O outro livro para a faculdade que eu li foi Os Caminhos da Reflexão Metafísica, Fundamentação e Crítica, do Mauro Cardoso Simões, pela editora Intersaberes. O autor é doutor em filosofia pela Unicamp, mas eu achei o livro meio confuso. Eu só entendi um pouco porque eu já tenho uma base filosófica, né? Eu já tenho alguma leitura filosófica. Então, quando ele fala de Aristóteles, por exemplo, eu sei dos conceitos que ele está falando. Mas tem momentos aqui que ficam tudo muito enrolado. Eu li também Canção de Ninar, da Leila Slimani, pela Tusquets Editores. Mais um livro para Flip. A autora esteve lá numa mesa, foi muito aplaudida. Eu vou deixar os links para as mesas da Flip, todos aí na descrição do vídeo. Aliás, eu vou deixar o link para o canal da Flip, e aí vocês vão lá e escolhem a mesa que vocês querem ver. Tem algumas que valem a pena. O Canção de Ninar, a gente leu para o Piquenique Literário aqui de São José dos Campos. Foi um livro que, depois que eu terminei de ler, eu gostei, mas achei ok. E aí, depois de um tempo, eu conversei com a minha mãe, que também leu, eu conversei com o pessoal do Piquenique Literário, e aí o livro ganhou força pra mim. Eu achei que depois de uma discussão, ele melhorou. É a história de uma família que decide contratar uma babá, porque a mãe tem 2 filhos pequenos e tá muito ansiosa para voltar pro mercado de trabalho, porque ela não aguenta mais ficar em casa com os filhos. Ou melhor, ela não aguenta mais só fazer isso, né? Só cuidar dos filhos e da vida doméstica. Então eles resolvem contratar uma babá. E o que acontece entre isso e o final da história, que na verdade a primeira cena do livro é a última, é que a babá assassina as 2 crianças e tenta se matar. É isso. A autora joga pra gente essa cena final, logo no início. Ela fala, o quarto estava todo ensanguentado e tinha as 2 crianças, uma já estava morta, sufocada, a outra sei lá como, e a babá tentou se matar e a mãe ficou desesperada. Esse é o início do livro. E depois disso ela vai contar pra gente como que essa babá entrou na família e o que levou a esse ponto. Porque a babá é uma pessoa normal no início.
E ela é inclusive bastante perfeita assim para a função. Ela faz tudo, ela cozinha, ela limpa a casa, que são atribuições que ela nem deveria ter. Ela cuida muito bem dessas duas crianças. E a gente vai conhecendo aos poucos os motivos e os mecanismos psicológicos que a babá vai sofrendo até chegar a esse desespero total. Então eu acho assim, é um livro que nos prende do começo ao fim. A autora foi muito inteligente em colocar essa cena violenta no início, porque é isso que vai manter o leitor preso para saber o porquê do resto. Mas o livro em si, ele é muito mais puxado para um drama familiar do que para um livro policial ou de crime. Então, quem for ler e tiver expectativas de que esse livro ele é algo detetivesco, não é. Tá? É um livro de drama, que tem essa cena violenta aí, que é a culminância de todos os acontecimentos que estão aqui descritos. Eu acho que os pontos fortes do livro, além de manter o leitor preso, é a atualidade dele. Esse livro não teria sido escrito há 20 anos, por exemplo. Ele só pode ter sido escrito agora, por conta dos dilemas que a Leila consegue colocar, que a mãe sofre, por exemplo. A pressão social para cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, a vontade que ela tem, individual, de ir trabalhar de novo para aquilo que ela estudou. Então, esses novos papéis femininos que existem. No Piquenique Literário a gente discutiu muito também o papel do pai em todo esse desenrolar, porque não é culpa só da mãe, não é culpa só do pai, não é culpa só da babá, é culpa de todo mundo, sabe? O livro, a conclusão que a gente chega é que a culpa é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. E tem alguns temas transversais muito legais também, além dessa questão do papel da mulher, da maternidade. Ela também coloca, por exemplo, a imigração como um elemento chave ali, embora ele não seja o foco da narrativa, ele permeia todo o cotidiano, que é o que está acontecendo na Europa agora, por isso também ele é muito atual. A autora é franco-marroquina, então ela tem também esse conhecimento de causa a respeito da imigração. E eu gostei também da discussão sobre exploração trabalhista, né? Porque a babá tá fazendo coisas que ela não deveria nessa casa. E a família acaba se acomodando, porque é muito confortável a mãe chegar em casa, o pai também, e os filhos estarem de banho tomado, já na cama, quase dormindo, a janta pronta, a casa toda limpa. Eles não vão demitir uma babá, mesmo que ela esteja perturbada, não vão demitir uma babá que se mostra tão perfeita e que se presta a fazer muitos serviços além daquele pelo qual ou para o qual ela foi contratada. Enfim, é um livro que dá muita discussão. E por conta disso, eu acabei lendo também o conto Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que é um conto de 1841 e foi dica do Dan Prestes, do canal Folhetim Felino. O Dan disse que dava para fazer uma comparação entre Os Assassinatos da Rua Morgue e o Canção de Ninar, e eu fui atrás. Pra ser sincera, no momento que eu li Os Assassinatos da Rua Morgue, eu não vi relação. Depois eu pedi lá uma ajuda pro Dan, e ele foi muito generoso e me explicou os paralelos que ele conseguia traçar. A questão do cenário urbano como um palco privilegiado para romances, inclusive o policial, porque o mundo urbano possibilita essa tensão entre público e privado, né? A casa de uma pessoa, de uma família, como sendo o antro da segurança, e quando você vê não é, porque o inimigo pode estar lá dentro. Enfim, um monte de paralelos que ele conseguiu fazer que eu achei muito bacanas. E eu nunca tinha lido Os Assassinatos da Rua Morgue. É um conto que inaugura o gênero policial do jeito que a gente o conhece hoje. Nos Assassinatos da Rua Morgue aparece pela primeira vez o detetive Dupin, que é um cara muito analítico. Ele que resolve o crime, porque a polícia não consegue resolver. E ele, pela observação, consegue chegar até o culpado, o motivo e todo o resto. Ele é um pré-Sherlock Holmes, né? Aliás, o Sherlock é inspirado também no Dupin. Então eu gostei muito de ter lido esse conto. Obrigada, Dan, pela dica. Eu li também esse livrinho, Eu, Você e Nós, da Giulia Camillo, pela editora Bonnecker, que é um livro bem pequenininho. A Giulia, ela é vizinha do meu pai.
e ela tem 15 ou 16 anos. Ela é bem novinha, escreveu esse livro, publicou. E aí eu li pra ver como é que era e parece um diário. É um livro que tem conselhos. Ela fala um pouco sobre relacionamentos e é bem íntimo assim, eu achei que parece um diário. E o último livro que eu li esse mês e que eu gostei muito foi o The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, pela HarperCollins Brasil. Esse livro venceu o Prêmio Pulitzer em 2017. O autor veio para Flip e, aliás, foi muito simpático. O Colson Whitehead é de Nova York, nos Estados Unidos. Ele me deu um autógrafo aqui. E é um livro que fala sobre escravidão nos Estados Unidos. Basicamente é a história da Cora, que é uma mulher escravizada. Ela é neta de uma mulher que veio da África, escravizada. Então ela nasceu numa fazenda de plantation de algodão no sul dos Estados Unidos. E ela é convidada por um outro cara escravizado para fugir. E é a partir daí que começa a aventura, né? The Underground Railroad vai tentar contar os caminhos que a Cora faz para tentar atingir a sua liberdade. E que sempre tem muitos obstáculos, mesmo sutis, né? Porque alguns são obstáculos muito descarados. Por exemplo, tem um feitor atrás deles caçando os escravos fugidos. Mas existem violências simbólicas muito grandes que estão colocadas aqui no livro e que eu acho que o autor conseguiu, numa obra só, resumir muitas violências sofridas pelos escravos e muitas resistências dessas pessoas escravizadas em relação a isso. Eu acho que é um livro que tem muitos méritos. Eu sei que teve bastante gente que não gostou, que teve alguma dificuldade com a escrita dele. Não me incomodou de maneira alguma. Eu fiquei presa na história, eu queria saber o que ia acontecer. E eu achei o conteúdo ótimo, de verdade. Eu vou fazer um vídeo específico só pro Underground Railroad, para quem se interessar. Mas já digo que, na minha opinião, vale muito a pena. Ele não é um livro historicamente fiel, se é que a gente pode falar isso. É um livro de ficção. Então o autor ele toma algumas liberdades de adaptar algumas coisas. Mas eu acho que como ficção, pra mim, funcionou muito bem. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de julho. Eu quero saber se vocês já leram algum desses livros. Eu queria saber especialmente sobre o Underground Railroad. Se alguém já leu e gostou ou não. E se gostou, eu quero saber por que gostou. E se não gostou, eu quero saber por que não gostou. Eu fiquei muito curiosa. É um livro que eu gostei muito. E eu fiquei surpresa quando eu descobri que várias pessoas não tinham gostado. Que faz parte, né? Acontece. Todos os livros acontece isso. Mas sei lá, eu achei que muito mais gente ia gostar. Eu quero saber também do Canção de Ninar, se vocês gostaram. Certo, gente? Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!